Opa, beleza? Tô passando aqui só pra avisar que o vídeo é só 30 minutos porque minha voz tá muito ruim, então eu não consegui narrar uma hora, rapaziada. Mas eu tentei o meu máximo aí. Por isso que eu tô pedindo a sua inscrição, seu like, porque nós estamos quase nos 100 mil inscritos, mano. Então ajuda nós aí, rapaziada. Aproveite o vídeo aí, porque esse manhwa tá muito engraçado, meu Deus do céu. E aí o Prota fala para aquele bicho, pra não ficar nervoso, né? Ele falava que embora ele não tenha nenhuma experiência com cirurgia plástica, a sua habilidade em escolher figuras de argila é bastante proficiente. E o bicho fica tipo, o que você tá falando, meu amigo? O Prota fala que esculpir figuras de argila é semelhante a amassar massa, enfatizando elasticidade e resiliência. E também não poderia ser molhado de qualquer jeito, requer uma quantidade de força nas mãos também. E aí o sistema avisa, espírito maligno, sangue infantil, medo 10. Aí o Prota joga aquela gororoba lá na mesa e joga de novo e faz pizza e aquele bicho fica tipo, ai que nojo. E aí ele já vai perdendo a sanidade, porque quem não fica louco? Porque o demônio aí não é os bichos, é o Prota, porque ele, meu amigo. Aí o Prota ainda fala, tome, apenas olha isso aqui, mano, minha mão é muito profissional e já começa a tchá 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 tchá. Aí o bicho já perde mais 20 de sanidade e fica com os olhos arregalados, literalmente. E o Prota fala, não, esse pequeno convidado fantasma é tão feio. Então ele pretende dar uma cara normal para aquele bicho. E dizia que como médico era isso que ele deveria fazer. E o bicho fala tipo, nossa, essa técnica é bastante útil, hein? E única também, rapaz. Aí o Prota olha para o bicho. E o bicho já fica com medo, dizendo que como ele foi parar ali, não era pra ele estar ali não, filho. Com aquele bicho ali, com aquele demônio humano, é pior ainda. Aí o Prota, enquanto tava com a mão naquele bicho, ele fala, desculpe, é um pouco demais, eu sei. Até que respinga algo na cara do bicho. Ele fica tipo, ai que nojo. E ele falava nos seus pensamentos que o Prota simplesmente esmagou o rosto daquele fantasma, como se não fosse nada ainda, com as suas mãos. Aí o Prota, me dá o bracinho aqui, bebê. Já corta o braço do bicho. E o medo dele acaba aumentando para mais 40. E o Prota vira pra ele e fala, vou pegar algumas ferramentas ali, então você espera um momentinho aí, viu? Você não é pra correr não, viu, Zé? E o bicho se pergunta que tipo de sorriso era aquele, o humano não era daquele jeito não, filho. Aí a sanidade dele já diminui 40. Ele bota a mão no seu rosto e fala, meu Deus do céu, que eu me meti, velho. E ele falava que ouviu dizer que aquele Blood Sal, aquele velho, maluco tinha saído da loja. E mesmo assim ele se atreveu a ir ali para o tratamento. Mal ele sabia que aquele médico, doutor maluco, tinha deixado alguém mais esquisito do que ele. Aí ele olha para aquele espírito massa lá e se pergunta o que diabo aquilo significava, moço. Ele olha para trás e fala, não, não é possível. Ele pergunta se é o homem motosserra ali, usando a motosserra para, sei lá, esbagaçar alguma coisa. E ele acaba virando para a porta escura, né? Com medo, né? E tava rolando um som mó esquisitão lá dentro, filho. Que ele fica até tipo, caraca, eu tenho que sair dali. E ali já perde mais de 40 sanidade. E ele já começa a imaginar que aquele doutor maluco estava ali pra matá-lo. E nessa, novamente o sistema avisa que a sanidade dele diminuiu 40. Até que ele olha o Prota indo na sua direção devagarzinho. E o Prota fica olhando pra ele tipo, que foi, amigo? Aí o Prota já puxa uma lâmina cortante e desculpava pela demora que ele teve. Ele só ia dar uma ajustadinha ali na cara do bicho. Aí o bicho já olha, meu Deus do céu, ele vai me cortar. Aí a sanidade do bicho já começa a morrer mesmo e o bicho começa a sair correndo. Ele começa a pedir ajuda pra alguém, qualquer um que aparecesse. E o Prota fica tipo, o que tá acontecendo? Foi preciso afiar muito essa faca, viu? Você vai sair desse jeito? Aí uma janela do sistema aparece. Missão de queimar fantasma tinha falhado. O fantasma queimado ficou com medo do Prota e acaba dando parabéns para ele, pois ele tinha conquistado seu primeiro cliente com a atitude de medo extremo. Em relação a ele tinha ganhado 100 moedas de esqueleto e a sua reputação aumentou em 10. E o Prota pergunta o que significava medo extremo. E se pergunta se ele não assustou ele, não é? Não é possível, ele era muito educado, sorridente, amigável. Não deveria ser assim. Deveria ser tipo, amigável extremo, não medo extremo. Mas ele falava que primeiro eles tinham que entender a situação do bebê de sangue antes de falarmos. E já volta para aquele bicho vai feio. Depois de um tempo o Prota fala, finalmente consegui, ai que maravilha. Não, não é possível. Não, 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 mentira, mentira, mentira. Ele não transformou aquele bicho nessa garota não, nem ferrando. Aí ele olha pra ele e fala, não, parece bem melhor. E o Prota falava que antes dele aparecer ali, ele sempre foi o melhor da sua classe. Com as suas habilidades, é claro, né? Não pode faltar. Até que abre um olho na testa da garota. E o Prota ficou com a cara sinistra ali. Aquele bagulho acaba explodindo, velho. E o Prota falava que aquele não era um local para nascer um olho, pois ele trabalhou duro para fazer ela ficar bonita, pelo menos. E ele falava para ela ficar de boa ali com aquele físico, pois se ela mudasse, não era para culpar ele por usar aquela faca novamente.
E aí aquela garota já fica com medo, né? E o sistema avisa que ela tinha ficado com medo. E além disso, o sistema detectou que o nível de medo do bebê de sangue do espírito maligno agora exercia a taxa de crescimento do seu rancor. Então o nível da crise foi reduzido para menos 321% e continuava diminuindo. E é por isso que o Prota desencadeou um dueto oculto, suprimiu o rancor do espírito maligno sangrento da criança. A conclusão era 321%. Ele tinha ganhado a recompensa de 151 moedas esqueléticas, além da sua habilidade cirúrgica ter melhorado. E a recompensa era cabelo rancor. E o Prota começa a pensar que parecia que as missões ocultas podem ser desencadeadas por meios de variações. Parece que o sistema tinha muitos recursos que ele ainda não conhecia, e ele tinha que explorá-los gradualmente no futuro. E a garota estava chorando ali praticamente. O Prota falava que aqueles cabelos rancorosos parecem ser um ótimo item de defesa pessoal. No entanto, ele tem que usar com moderação. E o sistema avisa cabelos rancorosos, contendo o rancor imenso de um fantasma feminino. Quando preso, envolve firmemente o pescoço do alvo, causando uma asfixia. E aquela garota já começa a levantar o braço. Era alguma coisa, algum tentáculo atrás dela. Mas aí quando o Prota olha, ela já se esconde rapidamente. E o Prota, será que eu vi alguma coisa? E aí ele olha para a porta e dizia que estava ficando perto. E o Prota explicava que a maneira de distinguir a noite escura de 100 dias naquele mundo era olhando para aquela lâmpada das almas. Quanto mais perto da noite, mais fraca a lâmpada ficava do ampliador. E quando as lâmpadas da alma não podem mais ser acesas, é porque chegou a noite. E enquanto o Prota estava tentando alcançar, ele viu alguma coisa. E ele estava pensando que durante aquele período é quando todos os tipos de monstros enlouquecem sem a proteção das lâmpadas solares. E eles podem estar livremente na loja, então ele tinha que ter cuidado. Aparecia um bicho encapuzado na frente dele. E o sistema avisa que era um caçador de demônios. A raça era humana, mas não mostrava o nível. A habilidade de combate falava que o Prota provavelmente morreria. O atributo era caótico. E a descrição daquele bicho é que era um poderoso caçador de demônio que vaga sozinho pelo mundo das trevas. Ele não pertence a nenhuma organização e é muito misterioso. Ele dedicou toda a sua vida para caçar os enormes monstros que o Prota considera malignos. Então, por favor, não tente entendê-lo, é muito perigoso. E o Prota se pergunta se aquilo realmente era humano. É a primeira vez que ele encontra um humano nos últimos 2 anos. E ele estava pensando que, além disso, ele era um pouco esquisito e ridiculamente poderoso. Então, será se era humano mesmo? Aquele cara falava que precisava de tratamento, algumas poções de combate e poções de recuperação. E o sistema avisa que uma tarefa de gatilho tinha sido iniciada: tratar o ferimento do caçador de demônio. A recompensa era 500 moedas esqueléticas e a favorabilidade do caçador de demônios em mais 50. A punição do fracasso da missão era ser morto por aquele caçador de demônios. E o Prota fala para ele ser bem-vindo ali. Ele dizia que ele poderia entrar. E ele estava pensando que já estava quase na hora de fechar e aquilo acontecia com ele. O cara bota uma coisa na mesa e falava que ele tinha pensado que a rua estava cheia de monstros, mas não esperava que naquele mundo sombrio encontraria alguém da mesma raça. Ele falava que parecia que o Prota ainda estava vivo, e era surpreendente, não é? O sistema avisa que ele tinha acabado de ativar um vínculo com a mesma raça. A penalidade pelo fracasso da missão seria eliminada. O Prota fala que foi um prazer conhecer ele e pergunta qual era a lesão do cara pra ser tratada, né? E o Prota começa a pensar que felizmente ele era a mesma espécie daquele cara. Se ele fosse um monstro, ele já teria sido morto pela sua faca há muito tempo. O cara coloca, depois de dar um gole, aquela coisa na mesa e tira a sua capa. Ele mostra o seu braço e tinha alguma coisa roxa. O Prota fica surpreso e o sistema avisa que o sistema tinha concluído um diagnóstico preliminar para o paciente. O ombro direito do paciente foi corroído pelo veneno da borboleta negra. O veneno tinha penetrado nos ossos do paciente. E aquilo era muito sério. Estava meio que pulsando e o Prota via aquilo. O Prota acaba citando o veneno da borboleta negra. E o cara falava que parecia que ele subestimou o Prota, pois ele realmente conhecia esse veneno. Ele dizia que foi atacado por um fantasma feroz vestido de vermelho antes, e ele tinha usado aquela coisa nojenta para feri-lo. E dizia que felizmente ele estava com uma boa saúde, e nunca deixaria ele ir se tivesse com aquele ferimento, e ele iria procurá-lo depois. O Prota falava que estava tudo bem, com toda certeza ele conseguiria curar. E o Prota começa a pensar que aquele olhar, é claro que se o Prota não curasse ele estava ferrado do mesmo jeito. Ele começa a sussurrar tipo, sistema, ei sistema, qual é o veneno da borboleta negra? O sistema avisa que o veneno da borboleta negra é uma espécie de ressentimento no mundo das trevas que é completamente condensado de pensamentos naturais
e energia espiritual morta. É extremamente corrosivo para a vida. Se a criatura comum estiver contaminada, ela se transformava em pus e sangue em 5 segundos. O tratamento preliminar é recomendado para o veneno. E o prota já começa a botar as ferramentas na mesa. Ele dizia para eles começarem a realizar o desbridamento cirúrgico primeiro de um lado. Mas o cara fala para ele esperar e pergunta quais eram as habilidades cirúrgicas dele. O prota só fala que era para ele ficar tranquilo, ele tinha muita experiência. E ele falava que aquela era a sua segunda operação, mas o último paciente deu uma avaliação muito alta. O cara acaba dando uma tossidinha e fala que era só a segunda vez. Ele pergunta se havia alguma outra clínica por perto. O prota pergunta, outra clínica? Não, acho que não tem não, não deveria existir por aqui. Mesmo que exista, foi destruído pelo professor dele. E ele começa a dar uma risada, com um sorriso no rosto, e falava que ele não iria permitir que existisse uma segunda clínica ali. Aí o cara já fica olhando com o olhar tenso, né? E aquele bicho lá do braço dele começa a pulsar. E aí com a dor ele fala, não, tudo bem, eu vou acreditar em você pelo menos uma vez, né? Usa logo aquela faca e arranca essa bicha aí, esse troço. E o prota falava que estava tudo bem, ele iria começar naquele momento mesmo. E aquele cara se pergunta se aquilo era uma ilusão, pois para ele não parecia uma clínica. Além do cheiro de peixe por toda parte, ele falava que aquilo estava mais para um matadouro. Além disso, ele falava que o prota tinha uma aparência fraca, mas estava deixando um pouco de pânico com ele. Ele olha para o prota e o prota tá tipo, mola a faca. Aí o prota pergunta, você vai precisar de anestesia, amigo? O cara fala que o anestésico afeta a sua velocidade e os seus reflexos nervosos. Então ele falava que homens de verdade nunca usam anestésicos. Aí o prota já dá uma facada e falava que estava ótimo, pois ele nunca usou a anestesia em ninguém ali. E o cara pergunta, que diabo é isso, moço, do nada? O prota pedia pra ele experimentar primeiro a faca diferente e pergunta se isso dói. O cara tenta se fingir de durão e dizia, não, pode continuar, pô. Mas ele estava pensando que era claro que doía. E começa a pensar que o prota realmente não parecia ousar ter mais intenções. Afinal, ele fala que tinha que ser estúpido para tentar ofender um nobre caçador de demônios. Aí o prota já lança mais uma facada e fala, não, mas essa aqui dá aí. E o cara já estava quase morrendo de dor ali. E pergunta o que o prota estava fazendo. O prota vem arrastando uma caixa de ferramentas de tortura, não era de médico não, nem ferrando. E ele fala, encontrar a ferramenta e o tamanho certo, tem que ser, né? E manteria no lugar para o uso. Aí o cara fala, não, você não pode colocar isso em mim, velho. Tira isso do meu lado, pô. Além disso, ele pergunta do porquê enfiar aquelas facas no ombro dele. Aí o prota já puxa aquelas 2 lâminas e falava pra ele não se preocupar, pois isso só iria testar a nitidez da faca. E ele deveria estar ciente de que, se a faca não estiver afiada, causaria muita dor durante a cirurgia. Aí ele chega perto do cara e fala, de qualquer forma, o local que foi inserido tem que ser cortado posteriormente, então não era pra ele se preocupar. Ele até dizia que, como médico, ele tinha certeza que a sua faca e a sua habilidade seria perfeita. E o cara começa a pensar que isso faz sentido, o prota deveria ser um profissional, não é mesmo? Mas ele se pergunta se o prota realmente não quis dizer isso, porque ele sente que o prota estava tentando machucá-lo propositalmente. E aí ele fala para o prota tratá-lo o mais rápido possível, e se ele demorar demais, ele iria matá-lo. Aí o cara já começa a puxar o pistolão e o prota dizia pra ele não se preocupar, não precisava dessa agressão, né? O prota começa a queimar um ferro, ele começa a derreter aquelas lâminas e o cara pergunta o que ele estava fazendo. Aí o sistema avisa que a sanidade do caçador de demônios já tinha diminuído. O prota falava que era só a desinfecção. E falava que o veneno da borboleta negra era extremamente feroz, e para evitar que o veneno penetre em outros tecidos durante o processo, ele tinha que tirar todas as bactérias, senão ele poderia ser morto. Além disso, altas temperaturas ia desinfectar aquelas ferramentas, né? Aí o cara pergunta, eu sei disso, mas essa postura você já praticou? E o prota falava que era claro, esse era o método usado no passado para matar porco e arrancar os seus pelos com uma faca em brasa. Todos os pelos caíam fácil. E o cara já começa a imaginar essa cena. Aí o cara fala tipo, o quê? Puxando o pelo do porco? Como assim, David? E o prota só fala que estava prestes a começar. Pode doer só um pouquinho, mas era pra ele ter um pouquinho de paciência, né não? Aí o cara já bota uma tábua na mesa. E o cara fala que é definitivamente impossível suportar. Mas ele pergunta se aquilo não era desinfecção. Por que diabos o prota estava agindo como se estivesse comendo? E o prota fala, ei convidado, por favor não se preocupe, porque eu sou um profissional. Usar uma toalha de mesa é evitar que o sangue venenoso respingue nele também. E dizer que aquele prato é usado para segurar a carniça cortada e em seguida o agente de proliferação
da carne é preparado de acordo com a quantidade de carne. E o cara começa a pensar que se não fosse pela clínica que ficava apenas algumas centenas de quilômetros de distância, ele não teria colocado os pés naquele local. E o cara só pede para o Prota ter cuidado com a faca. E o Prota falava que estava tudo bem, ele iria começar. O Prota já começa a dar facada e vai aumentando seu XP ali. E ele vai jogando aquela gosma, velha, feia, naquele prato. E o cara tava quase morrendo de dor, mano. O cara tava chorando. Ele falava que aquilo doía muito. Segundo ele, era uma dor que parecia ser cortada, queimada e até misturada com uma pitada de frustração. E o Prota estava lá, ó, cortando tudo. E ele falava que como era uma faca quente, a dor era muito alta. E o Prota falava ainda, se doer, você pode ainda receber anestesia agora, mano. Mas o cara pergunta para o Prota como ele sabia que ele estava sentindo tanta dor. E ele fala, não tô sentindo dor não. E o Prota pergunta, então você pode pelo menos afrouxar o controle aí, fi? Aí quando o cara olha pro outro lado, o cara tava quase esbagaçando a mesa de tanto apertar. E o Prota ainda falava, essa mesa aí, né, é minha, né? Madeira antiga, de qualidade, muito cara, e você tá amassando ela. O cara falava que só gostava de tocar naquela madeira. E pergunta se isso não era permitido. Mas aí o Prota fala, tá bom então, mas eu vou cobrar o dobro do preço. E o cara só fala pra ele terminar aquilo logo. E o Prota diz, não, eu só tava esperando você falar isso, agora bora pra mão na massa. Ele bota o cara na mesa e levanta aquela faca, até que o cara fala pra ele esperar um momento. Ele pedia pra ele esperar, mas o Prota não queria nem saber e começa a cortar. O cara tava sentindo tanta dor que ele começa a bater na mesa. E o Prota fala pra ele que ele tava falando muitas bobagens. E pergunta se ele queria que ele cortasse rápido ou devagar, pois ele nunca era satisfeito se ele cortasse rápido ou devagar, nem nada do tipo. E o Prota falava que nem mesmo podia dar anestesia, porque ele não aceitava. Ele falava que ele estava na metade e agora era para ele ficar quietinho, porque ele estava dando muitas demandas para o Prota. Mas o cara falava que o Prota não estava nem ferrando dando cirurgia, aquilo era claramente uma tortura. Além disso, aqueles cortes são muito uniformes e finos. O cara pergunta se o Prota estava fazendo macarrão cortado com a faca. E o Prota pergunta, então meu filho, o que você quer exatamente? Ele só fala que queria acabar logo com tudo pra ele vazar dali. E o Prota pergunta se estava tudo bem então, pois ele não estava deixando muito claro. E aí ele pergunta, um golpe de faca, está tudo combinado mesmo? E o cara fica obviamente com cara de medo. E aí o Prota fica só olhando pra ele responder. Aí o cara pergunta, o que você está dizendo? Um acordo de golpe? Como assim, doido? O Prota explica, tipo, não, quero dizer, um golpe rápido, entendeu? Mas se atingir uma artéria importante, está tudo acabado, né? Ele até fala que ele era um médico e os seus pacientes são como seus filhos. Ele nunca permitiria que o cara morra porque não conseguiu um tratamento. Aí o Prota chega perto dele e falava que era claro que também ele sabe que isso é muito doloroso. E se ele não estava aguentando, ele deveria tomar uma anestesia. Mas o cara fala, não corte, continue cortando. Ele falava que ele não iria àquele local horrível novamente, mas era para acabar logo. E o Prota com a faca na mão falava, não se preocupe meu pequeno gafanhoto, depois daquela cirurgia for feita, ele com certeza não iria voltar, pelo menos por um bom tempo. E o cara depois de um tempo já tava chorando ali, ele já tava ficando maluco. O cara tava tão perturbado que quando olhava para o Prota via um demônio literalmente. Aí o Prota fala, coma isso. O cara tava totalmente desmaiado na mesa, enquanto o Prota estava jogando alguma coisa na ferida dele. Eu acho que aquilo foi álcool, né? E quando ele joga álcool, o cara grita. O Prota dizia que estava tudo bem, a limpeza da ferida estava feita. E o cara falava que era o suficiente, já bastava, ele não aguentava mais. Ele falava que agora era só pra deixar ele ir. Ele tinha que sair dali imediatamente. Mas aí o Prota fala, espera um minuto, que o cara congela, ele fica tremendo. O Prota fala que havia mais um passo importante que ainda não tinha sido feito. E o cara fala, dane-se meu filho. O Prota dizia que aquilo era tudo para ajudar o paciente a relaxar um pouco. Ele criou intencionalmente um estilo para ele. E pergunta se aquilo não estava legal. O cara literalmente deixou um coração no osso do cara, mano. Aí a sanidade daquele cara já diminui 20. O cara acaba perguntando o que o Prota estava fazendo com ele, pois aquilo não tinha sido da hora não. E o Prota fala, isso aí é tão legal, pô. Nossa, me esforcei ao máximo. Aí o cara começa a enlouquecer e xingar o Prota de tanto que é nome. E começa a puxar sua pistola, dizendo que ia matar ele. Até que o Prota bota a ponta da faca na ponta da pistola. E o Prota fala, paciente, eu estou tentando te salvar. Não pode assim assim, hein. E pergunta se o cara não tinha vergonha na cara pra fazer isso com seu médico. Aí o Prota dá uma olhada sinistra e falava que se ele quisesse matá-lo, ele deveria esperar que ele termine a cirurgia pra ele. E o Prota dizia que nunca permitiria que os seus pacientes desistissem no meio dos caminhos da cirurgia. E o cara já estava avisando para o Prota parar de brincar com aquela bobagem
e não fazê-lo perder mais tempo do que ele já tinha perdido, e dá um tiro para cima, dizendo que naquele momento, imediatamente era para terminar aquela cirurgia, até que cai uma minhoca na cabeça dele, e tinha um bicho muito feio em cima. Ele pergunta que merda era aquela. Depois de um tempo, o cara aparece simplesmente amarrado. E o Prota falava que ele tinha medo de que ele não consiga suportar a dor mais tarde e acabe tentando machucá-lo. E o Prota até fala que não importa se ele morrer, mas se a cirurgia falhar, isso significa que era o maior insulto para ele. Então esse é o seu último recurso, amarrá-lo. E o cara falava que se ele tivesse com medo da dor, ele já teria machucado o Prota há muito tempo. Então ele falava que o que o Prota estava fazendo era totalmente desnecessário. E o cara até fala que aquelas correntinhas também não poderiam segurá-lo. Mas aí o Prota aparece atrás do cara, e o cara tava muito nervoso, dizendo que o Prota era muito ingênuo. Até que o Prota começa a esfaquear o osso do cara, ele começa a chorar. Ele começa a xingar o Prota de tanto que é nome, enquanto ele continuava machucando. O cara pergunta o que diabos o Prota tinha feito, porque parece que alguém estava acertando ele, implacavelmente na área mais sensível. O Prota fala que raspar o osso, ele tinha dito que era muito doloroso. E o cara já fica louco, perguntando como assim raspar osso. E o Prota pergunta, ué, não te contei? O Prota só fala pra ele aguentar, pois ele tinha que ser um homem de verdade. Nunca era pra temer a dor, apenas cerre os dentes e passaria. Mas o cara tava gritando para o Prota parar, enquanto o Prota ganhava XP ali. O cara falava pra ele dar logo a anestesia imediatamente, pois ele não tava mais aguentando. Mas aí o Prota fala que usar anestesia naquele momento não iria funcionar. Eles não poderiam simplesmente injetar no osso. Era só pra ele continuar aguentando um pouco mais, e isso acabaria logo. Depois de um tempo, o cara consegue se desprender da corrente, e falava que confiou nele, mas ele praticamente traiu ele. Aí ele já pega sua arma e aponta para o Prota. Dizia que nunca mais iria confiá-lo nele novamente. Mas o Prota simplesmente agarra o pulso dele e puxa aquela arma. Ele bota a arma daquele mesmo cara na boca dele. O Prota dizia que se ele tentasse mover novamente, era bom. E ele tinha que cooperar adequadamente, senão ele iria atirar realmente. E o Prota começa a pensar que ele tinha cuidado dos ferimentos dele, mas ele ainda assim continuava tentando quebrar a confiança dele. E dizia que isso era demais, foi longe demais já. E o cara só falava que não faria mais isso, só era pra deixar ele vazar dali o mais rápido possível. E o Prota fala que se ele disser que não fará isso, ele também não machucaria ele só queria terminar o tratamento. Aí o Prota pega uma motosserra e falava pra ele não arruinar a sua reputação. Além disso, ele não iria mais perder tempo com ele. Segundo o Prota, ele iria terminar logo para que ele ficasse livre. E a sanidade daquele cara já começa a diminuir em 20 pontos. O cara pergunta o que o Prota iria fazer, se ele era um espião ou não, e ele não era para chegar perto. O Prota falava que os ossos dele são muito duros, e raspá-lo com força por algumas horas é melhor do que dar uma prolongada. Aí já levanta aquela motosserra. Ele dizia que usar aquele grandalhão com certeza faria que isso terminasse rápido. Mas o cara tava chorando ali pedindo para ele esperar um momento. E depois disso só veio um grito e o cara perdendo 60 pontos de sanidade. E uma garota estranha e flutuando pergunta que lugar era aquele. Ela pergunta se tinha alguém ali, pois ela foi ali comprar alguns frascos de poções de cura. Até que ela vê uma mão e ela se assusta um pouco. O cara tava segurando a perna dela pedindo ajuda. E quando ela abre a porta para ver direito, o Prota estava massacrando o cara, enquanto ele gritava chorando, pedindo ajuda. E o Prota só vira para ele e pergunta, bem-vindo, você quer uma poção aí, é? Ele só dá um sorriso e falava para ela aguardar um momento, pois ele estava atendendo o paciente e depois receberia o pedido dela. Mas aí ela já fica horrorizada com aquela situação, se perguntando o que era aquilo. Só nessa ela sai correndo, do nada. E o sistema avisava que o Prota conseguiu assustar uma cliente e fazê-la devolver o distúrbio psicológico. Era um traço de personalidade do fantasma de cabelos compridos. Tinha sido alterado com sucesso de animado para tímido. E o Prota conquistou o título de paciente aterrorizador. E por ser muito distorcido, muitas vezes leva o paciente a sentirem um susto extremo. O aprendiz da farmácia da Serra de Sangue estava seguindo um caminho sombrio, e o Prota tinha ganhado permanentemente o nível de medo do paciente mais 1, dor infligida mais 1, e a fama de fantasma mais 1. E o Prota se pergunta como ele tinha se tornado aquilo. Ele sempre aderiu ao princípio de colocar o paciente em primeiro lugar e prestar atendimento com um sorriso no rosto. Ele falava que esse sistema não deveria ser assim não, tá tudo errado. Enquanto isso o cara tá tentando fugir do Prota, mas ele percebe e olha pra trás. Aí o Prota fica bravo, você quer correr, safado? Toma aqui ó, toma. E o cara gritando, mano, coitado. Ele começa a pedir pra Deus salvar ele, pelo amor de Deus, mano. Depois de um tempo o Prota falava que estava feito. As toxinas presentes no osso foram completamente eliminadas.
Ele dá um sorriso, dizendo que naquele momento ele só precisava que a carne e o sangue se regenerassem um pouco. E aí sim o braço dele ficaria totalmente novo. O cara tava lá deitado, babando, todo morto. O cara tava quase literalmente morrendo, com o fantasma dele saindo. E o Prota ainda pergunta, paciente, tá vivo ainda? E o sistema avisa que usando meios especiais, o Prota conseguiu desativar as lendárias habilidades de combate do Caçador de Demônios. Ele recebeu a conquista de Inflidor de Dor. O título da conquista aumenta permanentemente a dor infligida do hospedeiro, e a dor de ferramentas aumenta 5%. Até que o cara começa a acordar e pergunta se aquilo tinha acabado. E o Prota pergunta, você tá bem, meu filho? Aí o cara já começa a atirar no Prota, dizendo pra ele não se mover. O cara erra todos os tiros, mas o Prota fala, calma aí, meu filho. Ele começa a dizer para o Prota não se preocupar, pois ele já tinha tratado o ferimento. E o cara tava totalmente assustado. E o Prota só fala pra ele esquecer aquelas lembranças assustadoras. E o cara começa a pensar que não havia mais aquela sensação de vazio na carne arranhada, nem a sensação de dilaceramento do veneno da borboleta negra. A experiência realmente foi aterrorizante, antes que parecia que fosse apenas um sonho. O cara olha para o Prota e pergunta se tinha tudo sido acabado. E o Prota falava que sim, o tecido muscular, infectado pela toxina no ombro dele, e os fragmentos ósseos superficiais foram removidos. E naquele momento a questão é como facilitar a rápida regeneração da carne e o sangue. E o Prota falava que assim usou o melhor elixir de regeneração de carne e sangue da loja para ele, combinando com a constituição dele robusta. A maior parte da carne e o sangue já tinha voltado. Ele também falava que, no entanto, ainda faltava uma pequena parte no centro, que ele ainda não tinha adicionado um pouco de outra carne para preenchê-la. E dizia para ele não se preocupar, pois ele cuidaria de todos os problemas de rejeição para ele. E o cara pergunta, como assim outra carne, meu filho? Aí o cara olha e percebe que era uma carne de porco ali. Ele pergunta o que diabos o Prota estava fazendo, colocando uma pele de porco nele. E o Prota fala que mesmo que o processo tenha sido um pouco desagradável, o resultado ainda é considerado perfeito. E pergunta se ele não achava isso. É tipo aquela frase, julgue meu método, mas não meu resultado. E o Prota fala que se no futuro ele tivesse algum problema, poderia encontrar ele a qualquer momento gratuitamente. E desfrutar do serviço gratuito, é claro. Mas o cara pergunta que serviço gratuito é esse. Ele estava nervoso que o Prota ainda estava oferecendo um serviço secundário grátis. Aí o sistema começa a avisar que as emoções do caçador de demônios estavam muito instáveis e o nível de crise começa a aumentar para até 80%. Mas aí o Prota fala para o paciente que, embora tenha havido alguns pequenos problemas, comparado ao corpo dele apodrecer e ele morrer por causa do veneno, quais são esses pequenos contratempos? E o cara pega o Prota pelo pescoço e falava que naquele mundo sombrio estar vivo é mais importante do que qualquer coisa. E o sistema avisava que a crise tinha ido para 99%. E aí o sistema já avisa que a experiência de conforto tinha aumentado em 10%. E o perigo daquele cara estava diminuindo. Aí o Prota já coloca a mão no seu pescoço porque ele tinha quase enforcado ele. E o caçador falava que estava tudo bem. Se o Prota estivesse certo naquele mundo, estar vivo é mais importante do que qualquer coisa mesmo. E na verdade ele fala que ser da mesma raça que o Prota e sobreviver naquele mundo sombrio até agora era realmente uma grande conquista. E o Prota falava que ele era muito gentil. E o cara continuava dizendo que, especialmente esses métodos torturantes que ele fez, eles eram realmente bastante excelentes. E aí já puxa o Prota para perto e pergunta se ele achava que ele estava elogiando. E já manda o Prota dizer se ele já tinha feito aquela cirurgia em alguém antes. E o Prota só fala que jura que ele conseguiu. Ele acabou de fazer uma cesariana em alguém. E tanto o pai quanto a filha estavam seguros. Eles até tinham elogiado. E o cara começa a pensar se ele se atreveu mesmo a falar sobre raspar os ossos dele depois de fazer uma cirurgia de cesariana. E embora pareça absurdo, essa coisa realmente curou os ferimentos dele. E aí ele entra em choque de repente e lembra da cena. Ele fala para o Prota escutar. Ele não queria mais ouvir nenhum boato sobre ele ter desmaiado ali. E pergunta se o Prota tinha entendido. Aí o sistema avisa que o nível da crise tinha aumentado para 99%. O Prota falava para ele ficar tranquilo. A privacidade do paciente é a política principal dele. E a crise abaixa para 10%. O cara pergunta quanto custava aquela cirurgia, pois ele nunca mais ia voltar naquele local, é muito cansativo para ele, né? E o Prota fala, não precisa pagar não, isso aí foi por conta da casa. Ele só pediu uma coisa, considerar aquela cirurgia como um favor dos seus semelhantes, apenas certificar-se de visitar mais no futuro. E o Prota estava pensando que primeiro, venda um favor pessoal àquele caçador de demônios e depois, talvez no futuro, ele poderia conseguir aliar aquele grande cara.
E o sistema avisa que o Prota tinha completado uma tarefa e ganhou moedas de caveira. E foi 500 unidades dela. O cara bota sua capa de volta e falava pra ele não se achar muito. Ele esqueceria o que acabou de acontecer, e mesmo que o Prota seja da mesma raça que ele, isso não mudava nada. Ele sempre foi sozinho naquele local, e ele nunca vai levar um pirralho como ele com ele. Aí ele bota o seu chapéu e falava que além disso estava dando um conselho. Era melhor não ficar ali, pois como humano, sem habilidades para se manter vivo, mais cedo ou mais tarde, ele viraria uma refeição de algum monstro por ali. E o Prota pergunta como ele poderia deixar aquele mundo. Ele falava que, para ser sincero, ele acabou ali por acidente. Além daquela pequena loja, ele não sabe mais nada sobre o mundo exterior. O cara fala que o Prota tinha muita sorte. Há muitas pessoas como ele que caíram naquele mundo, em vários locais, mas a maioria deles foram consumidos pelo medo daquele mundo. E começa a pensar que ele só poderia dizer aquele nível mais baixo da cidade do pecado. Se ele quiser deixar aquele mundo, o caminho mais rápido era morrer praticamente. E aí ele fala que além da morte, ele tinha que se tornar forte o suficiente. Apenas os fortes ali têm a pequena chance de escapar. E o Prota fala que isso não significa que ele poderia deixar aquele local amaldiçoado pelo resto da vida. Afinal, toda vez que ele vê aqueles monstros, ele fica com muito medo, que até quase se caga. E o cara fala que com as habilidades médicas do Prota que ele acabou de mostrar, os monstros deveriam ficar aterrorizados com ele. Ele falava que não havia mais necessidade de mais delongas. Ele era uma pessoa que valoriza o comércio justo. E dizia que o Prota curou seus ferimentos. Naturalmente ele poderia ajudar o Prota. E já que o Prota não queria dinheiro, ele abre a sua capa e dizia que era para ele dar uma olhada naquilo. E era para escolher algo para ele levar. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aí, bora pro 100 mil que nós estamos muito perto. E eu agradeço por você ter ficado até aqui, mano. Então é nóis, falou e fui.